Olá, pessoal, tudo bem? Sou Thaís Cansul, sou bióloga e professora de Ciências e Biologia. Atualmente, eu trabalho com educação especial e com o ensino regular também, em escola pública e particular, aqui do estado onde eu me resido, que é Minas Gerais. Então, vou apresentar para vocês um trabalho que foi aprovado aqui no Interedu, no ano de 2021, sobre um trabalho que foi executado no ensino remoto, uma vez que as aulas aqui na minha cidade ainda não foram autorizadas que elas voltem. Então, foi realizado no ensino remoto. Então, vou apresentar a tela para que vocês possam acompanhar comigo os slides que eu fiz para a apresentação. Então, o trabalho que eu vou apresentar é sobre a importância do ensino de ciências frente ao cenário de aumento do uso de drogas, drogas estas lícitas e ilícitas, no Brasil durante a pandemia do Covid-19. Então, ao assistir algumas reportagens, eu observei que algumas diziam sobre esse aumento do uso de drogas, e isso me chamou a atenção, uma vez que eu não estou tendo contato com alguns estudantes, né, alguns participam de aulas online, outros, né, como na escola pública, não têm acesso a aulas online. Então, a gente fica muito sem contato com os nossos estudantes, sem saber o que eles estão passando nesse período remoto. E por isso eu gostaria de enfatizar esse tema, né, e esse aumento do uso de drogas e utilizar a disciplina de ciências para tratar disso. Então, a gente entende que o ensino de ciências, ele ampara consideravelmente o ensino de várias disciplinas, né, de vários assuntos pautados, né, às vezes na TV, no rádio, e essa maneira de aprender, digamos que é cientificamente correta. Então, os alunos, por conta própria, principalmente na pandemia, eles têm acesso a TV, rádio, muita internet, e nós não sabemos como que essas informações têm chegado para eles. Então, uma maneira de propor que eles recebam, né, o conhecimento correto, claro e objetivo sobre as drogas foi proposto, né, nesse sentido, esse trabalho. Então, observei, né, como eu disse anteriormente, que durante a pandemia nós tivemos muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, apesar do foco ser o Covid-19, né, outros assuntos não podem ser esquecidos, né, e observa-se que o comportamento da população mudou muito, principalmente porque a pandemia traz medo, né, traz receio, a pandemia trouxe reclusão, né, o que a gente chama o tempo todo de quarentena, de ficar em casa, né, de não ter contato com seus amigos, com seus colegas, com seus parentes, pelo menos a primeiro momento. Então, isso fez com que as pessoas realmente né, aparecessem nelas angústias, né, medos, né, ou inclusive depressões. E isso também leva, muitas vezes, ao aumento do uso de álcool, por exemplo, né, ou de drogas ilícitas. Então, nesse sentido, fiz uma pesquisa e encontrei dados do Ministério da Saúde, aqui no Brasil, dizendo que os hospitais que são credenciados pelo SUS, eles tiveram um aumento muito considerável nos atendimentos, onde 54% desses atendimentos eram de dependentes químicos, né, de pessoas que estavam fazendo uso de drogas lícitas e ilícitas. Então, se esse aumento aconteceu de 2020 para cá, eu acredito que é um tema muito relevante para a gente tratar em sala de aula. Então, utilizei a minha disciplina para isso. Então, o objetivo do nosso trabalho, né, era estimular os estudantes de nono ano, que foi a única turma do qual fiz esse trabalho, nesse projeto. Então, a turma de nono ano, eles deveriam, né, eu gostaria de criar uma oportunidade para que eles recebessem e desenvolvessem uma reflexão acerca desse aumento, né, desse tema. Eu sei que eles já sabem o que é droga, eu sei que eles conhecem vários tipos de droga pelo nome, sabe qual que é os problemas, o que causa, talvez tenham até um dependente químico na família, mas eu gostaria de trazer essa reflexão do que a pandemia causou, né? Não foi só mortes, que são diretamente relacionados ao Covid, mas outros problemas que já aconteciam e que a gente observou aí que teve um aumento de 54%. Então, eu gostaria de trazer esse tema para uma reflexão dentro das nossas aulas.
Então, o projeto, eu gravei, né, o que eles deveriam fazer para apresentar num seminário que aconteceu no dia 9 de julho, e gostaria de ressaltar aqui que eu conversei com os meus estudantes se eles tinham visto reportagem na TV falando disso, do aumento do uso de drogas. 2, me falaram assim, verdade, professor, eu assisti, eu vi na TV que, né, falou-se que na pandemia as pessoas têm usado mais drogas ilícitas, que tem aumentado o consumo de álcool. Professora, por que a gente não faz um trabalho sobre drogas? Então, eles que me propuseram isso. Vamos falar assim, o próximo trabalho do trimestre sobre drogas? Então, eu vi uma oportunidade de trabalhar o assunto de uma forma bem tranquila, né, bem reflexiva, e me surpreendeu que eles quisessem falar sobre algo que eles já sabem o que é. Né? Eles têm 14 anos, eles sabem o que é droga, eles sabem aonde ela nos leva. Né? Então, de uma forma bem surpreendente, né, surgiu deles. Mesmo assim, enquanto professora, eu tenho o dever de organizar como que isso vai acontecer. Então, eu gravei um vídeo, mandei para eles no grupo de WhatsApp, explicando qual era o intuito do trabalho, o objetivo do trabalho. Então, no dia do seminário, cada aluno, eles fizeram duplas, apesar de nós estarmos no ensino remoto, eles fizeram duplas, pesquisaram sobre a droga que foi escolhida por eles. Então, cada um trouxe um tema. O que a gente combinou é que não poderia ser repetido, né? Então, cada dupla trouxe um tipo de droga. Então, eles falaram tudo que eles encontraram sobre essa droga. Então, onde ela surgiu, por exemplo, né? Essa droga, como que ela é classificada? Ela é depressiva, ela é estimulante, ela é perturbadora? Quais que são os efeitos dela no cérebro, diretamente? E no corpo, né? Se existe algum outro tipo de consequência que talvez as pessoas não conheçam, alguma curiosidade que eles descobriram ao fazer o trabalho, que eles quisessem compartilhar no seminário. E o seminário aconteceu no dia 9, todos apresentaram no mesmo dia, né? A turma é relativamente pequena, tem 14 alunos, então nós tivemos 7 tipos de drogas apresentadas no dia 9 de julho. Então, os alunos trouxeram todas essas informações, a gente abriu espaço para uma discussão, para perguntas, né, que inclusive eu fiz muitas, e se alguém achasse algo diferente, algo novo, uma informação que seja considerada relativamente nova, eles poderiam falar também. Então, a gente fez isso na aula remota, dentro da disciplina de ciências mesmo. Né? O resultado que eu tive, a participação de todos. Então, como foi um trabalho proposto por eles, eu já percebi que, nesse sentido, eles já se interessaram muito. Gostaram de apresentar o trabalho, eles estavam dominando o tema, eles sabiam do que eles estavam falando, eles pesquisaram. Então, a gente observa que esse estímulo, de quando eles mesmos propõem o trabalho, é muito maior para a aprendizagem. Né? Porque eles têm vontade de fazer, eles têm vontade de falar, eles têm vontade de apresentar. Então, é muito diferente quando a gente tem essa participação voluntária, né? Eles gostando do que estão fazendo, né? Não foi imposto, foi proposto por eles, né? Só foi organizado por mim. Então, a gente observa que teve uma reflexão grande, né? Não só os alunos participaram, os pais assistiram o seminário, né? Outras pessoas de fora foram convidadas a assistir. Então, o link foi enviado nos grupos, né, da escola, para que os outros mais novos também pudessem assistir as apresentações. Então, foi uma apresentação dinâmica, rápida, e que teve a participação da comunidade escolar. Então, a gente observa, né, que quando os estudantes eles dão a ideia do trabalho, a participação é muito maior. Né? A gente conseguiu promover discussões riquíssimas, né? Os próprios estudantes comentando sobre as drogas, sobre muitas vezes a apologia às drogas, nas músicas, em filmes, em séries, do qual eles estão acostumados a assistir. Muitas vezes, a gente observa que, vagamente na TV, aparecem algumas reportagens, né, de acidentes causados por pessoas que estavam fazendo uso de drogas, mas muito vagamente, né, não tem uma reflexão sobre. Então, com esse trabalho, nós conseguimos fazer isso. Nós tivemos resultados muito bons e uma participação de todos da turma. Aqui está as referências que eu utilizei para montar o projeto. Foi um projeto rápido, de fácil execução e que foi possível fazer no ensino remoto, uma vez que a gente não voltou ainda para as aulas presenciais. Eu deixei aqui também o meu
Instagram e o meu e-mail. Se alguém tiver dúvidas sobre algo que eu falei ou queira esclarecer algum outro tópico, pode mandar mensagem para mim, tá bom? Eu estou à disposição para poder esclarecer o que alguém gostaria de perguntar. Então, é isso. Agradeço a participação, agradeço a aprovação do trabalho. Obrigada.